O Cruzeiro fez mudanças no amistoso do próximo sábado, diante do Defensor do Uruguai, aqui em Belo Horizonte. Rubem Júnior traz todas as informações. Fala, Rubem. Boa noite para você também, Romano. Alô, Vini. Alô, meus amigos e minhas amigas do apito final da Itatiaia, em especial para toda a nação azul. Já estamos aí no meio da segunda semana da intertemporada até o jogo de retomada do Campeonato Brasileiro, um tempo mais, apenas no dia 22 de julho, e até lá o Cruzeiro, né, com a sua programação estabelecida, 2 amistosos, um neste sábado e um no próximo domingo contra o Grêmio em Brasília. Mas um detalhe, mudou a programação deste sábado. O Cruzeiro alterando o horário do jogo, o local do jogo e o preço para comparecer no jogo. Agora, o ingresso que era 100 e 120, sendo praticado por R$20 e tendo meia entrada. Local sai do Mineirão e vai pro Independência. Horário sai das 4 e entra para as 11 horas da manhã. Então, atenção você torcedor, podendo encontrar através do ingresso.cruzeiro.com.br o seu bilhete, preço a R$20, R$10 a meia entrada para comparecer neste sábado, 11 horas da manhã, contra o Defensor amistoso internacional. O Cruzeiro que já encontrou a equipe 2 vezes, né, em 2014. A primeira foi derrotado fora de casa em Montevidéu, 2-0, e depois acabou empatando no Mineirão pelo placar de 2-2. Esse time que tinha nada mais do que Arrascaeta, tinha também um cara que deu muito trabalho, o Felipe Gedós, que depois também atuou aqui no futebol do Brasil. Então, Emerson Romano e amigos, até, né, pelo público, por ser um amistoso, o preço, mudanças pro sabadão que a Itatiaia transmite com imagens também aqui no YouTube, Romano. É uma questão, inclusive, sabadão de manhã, você vai ali no Independência, que é fácil, é bem localizado. Depois você sai para aquele almoço com a patroa, tranquilo, até porque no domingão, aí, meu amigo, tem seleção brasileira. Aí é jogo importantíssimo de classificação. Então no sábado você vai ali na boa, chega mais cedo, dá aquela bochechada, vai no clima, né? Você tá rindo, né? É isso aí, Romano. Mas faltou bom senso no preço do ingresso, né? Tava caro demais, né? Tá doido. Pra um amistoso, é um jogo que não tem tanto apelo assim, o torcedor quer matar a saudade, mas vamos lá, é um jogo de preparação. Não é Cruzeiro e Flamengo não, tá, gente? Das oitavas da Libertadores, aí R$120, cerraram a mão e agora corrigiram a tempo. E eu acho que a mudança de ingresso, de preço do ingresso, que é a mais importante, correta, a mudança de local e de horário, bom pra todo mundo, Romano. Eu também acho que ficou legal pra todo mundo ali. Ô Rubens, e teve reforço hablando na toca da raposa? Conta aí. Pois é, Romano, vamos trazer o Rojas, lateral esquerdo que veio do Racing, a contratação, né, depois desta intertemporada para o segundo semestre, uma cara nova depois do Kaique, que foi para o Como da Itália. Ele fala sobre a felicidade que é atuar com a camisa do Cruzeiro. Apresentado ele, Rojas, que já está ali se ambientando com o grupo do Cruzeiro e foi muito bem recebido, companheiro aí no dia a dia, pelo que a gente acompanha das imagens, o Lucas Romero, o bom amigo da toca, Romano. O interessante é que, primeiro, você já chega conhecendo, no caso aí, o Romero. Segundo, eu não tenho a menor dúvida que ele chega como titular. Ah, com certeza, né? Se o Kaique permanecesse, aí uma disputa, né? E o Kaique largando na frente, porque já tá aqui no Cruzeiro, já adaptado, mas como o Kaique tá saindo, Gabriel Rojas chega para ser o titular, também não tem muita dúvida em relação a isso. É aquele negócio, sai um, já você tem a peça de reposição. Dura que quando sai você não tem, né? E você fica um tempão, né? Com essa lacuna, o Cruzeiro se antecipou e já trouxe um cara antes do desfecho da negociação do Kaique, isso é importante. O Cruzeiro segue na preparação na toca da Raposa 2 para o amistoso contra o Defensor do Uruguai, amistoso que anteriormente estava marcado para o Mineirão no dia 4 de julho às 4 horas da tarde e houve uma alteração, informação que a gente adiantou por aqui ontem. O Cruzeiro também confirmou essa partida que agora será disputada na Arena Independência no dia 4 de julho, no sábado, mas às 11 horas da manhã. Cruzeiro que tinha uma baixa procura de ingresso, muito baixa procura de ingresso para essa partida. A Joga Brasil, empresa que estava na organização do evento, passou essa organização
para a mão do Cruzeiro, e muito por conta dessa baixa procura de ingressos, o Cruzeiro resolve mandar o jogo pro Independência para uma operação mais barata para o Cruzeiro e também abaixando o preço dos ingressos para o torcedor celeste. Anteriormente, variava de 50 até 120 reais para o torcedor ir ao Mineirão ver esse jogo do Cruzeiro, e agora com essas mudanças, o Cruzeiro colocando o preço a partir de 10 reais, então o torcedor do Cruzeiro vai de fato poder ver a equipe aí no Independência nesse amistoso contra o Defensor do Uruguai. A ideia da comissão técnica do Cruzeiro é de que de fato o clube possa fazer aí 2 amistosos para não ficar 50 dias sem entrar em campo até o próximo jogo oficial do Cruzeiro no dia 22 desse mês contra o Internacional lá em Porto Alegre, a última partida do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro também segue no mercado, tá? Finalizando o acordo por Gabriel Peck, Cruzeiro que já tem bem encaminhado um acordo com o atleta e também com o Los Angeles Galaxy, vai pagar cerca de 12 milhões de dólares fixos mais bônus em variáveis para contar com o jogador na Toca da Raposa 2 a partir desta janela de transferências. Gabriel Peck será atleta do Cruzeiro nesse ano. A janela de transferências que será aberta, o Cruzeiro no mercado, a gente ouvia o Rojas e um nome pro ataque também. O Cruzeiro vem dentro das possibilidades, recebendo alguns nomes, quase todos, até porque falta um tempo para a janela ser aberta, com um valor acima do que pretende investir a diretoria, para, que possa ter, esse elenco reforçado também no ataque. Lembrando, já teve, exerceu o poder de compra do Sinesterra. Vamos atualizar sobre Gabriel Peck. Eu posso falar para a Nação Azul que o Cruzeiro vê com muito otimismo o avanço nas negociações, mesmo tendo outras equipes, pretendendo pagar mais, como o Bahia foi uma outra alternativa que apareceu no mercado para o Gabriel Peck, com uma quantia muito alta que o Cruzeiro não vai fazer, mas é desejo do jogador. O Cruzeiro vem alinhando também a parte salarial. Seguimos acompanhando, todo o caminhar do que vem acontecendo com relação ao Cruzeiro. Cara, pelas conversas que o Cruzeiro conseguia ter já havia tido com o PEC, com o seu staff, poderia ser que o Cruzeiro não estivesse fora do negócio, Ali quando o Bahia entra, há quase um consenso de que, olha, ficou difícil para o Cruzeiro não deve entrar numa disputa porque teria que dobrar a primeira proposta que fez e foi rejeitada, mas a coisa virou realmente nas últimas horas, com o Cruzeiro se aproximando muito do Gabriel Peck. E aí, eu falei durante essa semana também, 10 milhões entendia que era um valor importante, um valor que de fato está equiparado àquilo que o jogador pode entregar, e mais uma beirada, Agora, essa mais uma beirada vindo exatamente com a questão de bônus, cara, qualquer clube paga isso aí com prazer, Porque vai significar que o jogador conseguiu atingir aquelas metas estipuladas no contrato. Então, neste momento até também, informação trazida pelo Central da Toca, de que, pelo Samuel Venâncio, ainda ontem, num caráter até de urgência essa informação, de que além do Cruzeiro ter avançado, o Bahia retraiu-se demais, para não dizer praticamente fora do páreo pelo PEC neste momento. Então é o Cruzeiro, para mim, conseguindo fazer um movimento importante no mercado. Já falei, sei que a expectativa de boa parte da torcida, independente da realidade que o Cruzeiro atravesse, era por conta de outros nomes, Luiz Henrique, que está lá no banco de reservas da Seleção Brasileira, Almada, outro nome também que eu ouvi muito falar-se em meio à torcida do Cruzeiro, Malcolm, mas aí a gente está falando de investimentos, não vou nem falar de uma ordem acima de 20 milhões, não, acima de 30 milhões, um investimento que o Cruzeiro, de fato, não vai fazer, não pode fazer. O investimento que o Cruzeiro fez no Gerson não é o natural da forma que o Cruzeiro será administrado, pelo menos nesse ano de 2026, e creio que nem nos próximos anos. Então, dentro dessa perspectiva de mercado, eu acho que o Peck é um jogador interessante, vai ser uma boa opção para o Arthur Jorge, caso essa contratação se feche mesmo, joga do lado direito, pode ser
o reserva primário do Matheus Pereira, que hoje é uma lacuna, pode jogar pelo lado esquerdo. Enfim, é dessa forma que eu enxergo. E é um movimento também, né? As críticas e os reconhecimentos, acho que tem que andar na mesma prateleira. O Cruzeiro conseguindo fechar a contratação do PEC vai significar que o departamento de futebol trabalhou muito bem, em especial no famoso plano, no famoso projeto de futebol com o PEC e com o seu staff. HG, a gente tem feito. A reposição do Christian numa eventual venda é mais complicada do que a reposição do Kaique. Eu tô contigo. O Christian, no Cruzeiro, ele se tornou um canivete suíço. Eu tô com você também, Valor. Tô falando no Cruzeiro. Dificilmente alguém vai brigar com você. Não, vai. Pô, esse Valu tá louco. Não, mas tá tudo normal. Eu enlouqueci. Não, tá igual o tá vídeo certo. do Galvão que ele gravou na Rússia em 2018. Eu tô aqui na Rússia, ao lado de Arsène Wenger, Laurent Blanc. A Rússia enlouqueceu. Um vídeo maravilhoso. Depois vejam, depois do programa. Esse vídeo é muito bom. Digita lá, Galvão enlouquecendo na Rússia. Ele devia estar com os Rostov lá na cabeça. Mas por conta do que o Christian se tornou no Cruzeiro. Sim. O Christian do Atlético Paranaense não seria uma reposição difícil. Não. Mas o Christian no Cruzeiro, ele joga como meia ou atacante de lado de campo pela esquerda, pelo lado direito, como segundo volante, se precisar em algum momento, como um primeiro volante. O Christian nunca foi testado, e eu acho que não vai ser, como um jogador eventualmente para substituir o Matheus Pereira, mas eu não acho que ele faria feio, tá? Sabe quem poderia ser o cara substituir o Christian? Quem? O Rubens, que jogava no Atlético. Mas aí você tá falando de movimento Não, de sim, mercado. mas é né? Eu tô falando Não, do cara. não é que substituiu o Christian, não. Tô falando que tem Cara, que é multifuncional. tem valor. Como diferença. O Rubens diferença. o O Christian faz gol. O Rubens era fazia pouco gol. isso. O Christian ainda tem mais gol do que o Rubens, mas o Rubens era um canivete suíço no Atlético também. Então, porque o Kaique, gente, ninguém tá discutindo o Kaique, que teve aí as vésperas de ir para a seleção brasileira, de ser opção num grupo de Copa do Mundo, mas você está substituindo o Christian pelo Rojas, um lateral esquerdo que eu considero muito bom, de nível alto no futebol sul-americano. Tá. Cara, e o Christian? O Christian faz muita coisa, ele passou a fazer muita coisa no Cruzeiro. Então, claro que se chegar uma oferta, o Cruzeiro deve vender, mas aí eu vou questionar, né, André? O projeto esportivo do Cruzeiro. Nesta quinta-feira, bora lá comprar ingresso, hein? Sábado tem amistoso no Independência. Vamos transmitir com imagens aqui na Samuca TV. A bola rola às 11 horas da manhã. É horário novo, é estádio novo. Ingresso com preço muito legal, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, condições especiais. Cruzeiro assumiu aí a venda. Não tem jogo da Copa do Mundo, sabadão de manhã. O clima tá legal, é o primeiro teste da intertemporada, então seu compromisso é no Independência. Se você não for ao Independência, vai assistir com imagens aqui na Samuca TV, agradecendo aí sempre aquela audiência e contando com todos no sabadão. O Cruzeiro treina hoje na Toca, treina amanhã também, é o ritmo forte aí da intertemporada. Sem Arroio, já falamos sobre a questão de Kenny Arroio, vai ficar algumas semanas de molho. E o Juan Gabriel, que chegou a dar um susto, ele só precisa melhorar do quadro de dor. Ele teve uma entorse no joelho, até precisou passar por exame, mas nada grave foi detectado. Menos mal, o atleta vai voltar aí em breve aos treinos com o grupo para ser observado pelo técnico Arthur Jorge nesta intertemporada. Alguns garotos que até estiveram em Salvador. O Cruzeiro perdeu para o Bahia no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas se classificou entre os 8 para a próxima fase da competição nacional. Kaique ontem usou o Instagram para se despedir, uma despedida bastante emocionante. Kaique está no Cruzeiro há muito tempo, estava no Cruzeiro, melhor dizendo, e agora será jogador do Como, o Como fazendo os últimos ajustes aí na questão do anúncio, porque a papelada já foi toda resolvida, toda assinada. O Kaique assinou um vínculo de uma temporada por empréstimo, mas 4 anos depois, quando começar a valer o contrato definitivo, naquela transação de 14 milhões pelos 80% do Cruzeiro, sendo uma parte fixa, outra em bônus, Cruzeiro mantendo a mais-valia de 10%, e empréstimo com obrigação de compra. A obrigação de compra vai ser exercida
tem apenas ali uma cláusula bem simples para ser alcançada e o jogador será, em definitivo, do Como da Itália. Assim como o Cruzeiro espera ter em definitivo o Gabriel Peck na Toca da Raposa 2. Últimos detalhes sendo resolvidos. A negociação, há 2 dias a gente trouxe aqui na Samuca TV, no Central da Toca, que tinha um avanço bem significativo e faltando muito pouco, apenas a questão ali do percentual a ser repassado ao Vasco, e a expectativa de todos é que isso seja resolvido ao longo desta quinta-feira e o jogador vai preparar a mudança para deixar os Estados Unidos e vir a Belo Horizonte para exames médicos e assinatura de contrato. Gabriel Peck muito perto de ser o segundo reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada. Fala pessoal, muito bom dia, finalizando aqui mais um vídeo, muito obrigado pela sua companhia, espero que vocês tenham curtido aí toda a notícia aí do Cruzeiro. Peço a vocês aí que deixem aquele like, para dar aquela força pro canal. Antes de sair do vídeo, vocês vão estar ajudando demais o canal, beleza? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que é cruzeirense está no lugar certo, tá bom? Se o YouTube indicou você ou um amigo seu, ou se caso você caiu aqui de paraquedas, você caiu no lugar certo, vem fazer parte aqui desse canal, se inscrevendo no canal e também, claro, ative o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que saia aqui sobre o Cruzeiro. E peço, claro, o seu like, tá? Meu seu like ajuda demais no nosso trabalho, então deixa o seu like aí, tá bom? Fiquem à vontade que esse canal aqui foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro. Esse canal traz notícia todos os dias do Cruzeiro e apenas do Cruzeiro. Então, fiquem à vontade para estar conhecendo o canal, vocês vão estar aí tirando suas provas que aqui só tem notícia do Cruzeiro, tá bom? Fiquem à vontade mais uma vez, muito obrigado a todos, tá? Deixa aí seu comentário também, o que você achou de tudo aí que foi falado no vídeo, tá? Se você está de acordo ou não, o que você acha, deixa a sua opinião aí pra gente, tá bom? Ajuda demais o nosso trabalho também e a sua participação aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui, mais tarde a gente volta com mais vídeo pra vocês. Um forte abraço, tamo junto, valeu pessoal!